Olá, olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao Rolhas de Família, que hoje, dia 1º de julho, vamos conversar com o professor Conrado Paulinho da Rosa. Boa noite, Hector, Stephanie, tudo bem com vocês? Boa noite, Manuel Vieira, de Bagé. Tudo bem, meu parceiro? Elise. Estamos aguardando aí, pessoal. Hector de Bagé. Maravilha. Alisson Goulart. Tauana, Bárbara, Mancuso, Diegão. Tiago Rocha. Fala, meu amigo. Dali, Conradinho. Tudo certo? Melhor agora, cara. Não sei nem se a minha câmera ia ter pixels suficientes para a tua imagem aqui aparecer. Só se for do tamanho que eu tô na quarentena, né? Porque esse negócio de não sair de casa, meu amigo. Tá difícil, é Covid, é gafanhoto, tufão bomba, não sei o que vem pela frente. Hein? Essa terrestre, né? Diz que eles já estão prontos. Eu mandei meu currículo já. Se quiser me abduzir, tá, pode me levar. Tudo Como certo é que contigo? Cara, tudo bem, tudo jóia. Vi que a tua agenda também estava bem concorrida. Hoje, mais cedo, até entrei ali na sala virtual, estava fazendo com... Qual IBD Funk tu estava fazendo uma live hoje mais cedo? Sergipe. Cara, o bom é que a gente fica mais próximo de pessoas que estão distantes fisicamente, mas também a gente cansa de ficar o dia inteiro no computador, é aula online, é um monte de coisa, né? A gente não está acostumado. Não, o cansaço é muito maior, assim, porque eu costumo dizer que quando, na vida real, assim, normal, eu pelo menos eu tenho a chavezinha do momento, né? Nesse momento eu estou professor, nesse momento eu estou advogado, e tem a questão, a faculdade, a FMP não fica muito longe do meu escritório, é muito curto o Sim. espaço de tempo, né? Mas é um momento, pelo menos, escutar uma música e meio que mudar a chave. Agora não, agora tu tá aqui, eu tô aqui dando aula, daqui a pouco já tô resolvendo uma coisa no escritório, daí tropeça, tá lavando uma louça, né? Porque a louça tem o poder de multiplicação na pia, né? Uma coisa de louco. É impressionante, é impressionante. Mas, vamos lá. Leads domésticas a forceps nessa quarentena. Exatamente. Nós vamos lá. Tu disse que era pra beber, eu abri um vinho aqui, tia. Eu já tô aberto, tava te esperando, não vi a hora. Eu fiz meio copo de gaiteiro até, porque eu não sabia quanto tempo ia durar. Para não ter que levantar para buscar mais, né? Exatamente. Tomando um Bolsa, tá na... Que beleza, hein? Eu vou te mostrar que eu estou num alusivo ao nosso tempo. O nome dele é Coronas. Tempraninho. Tá brincando. Te juro, para não mentir, ó. Coronas. Merchandise, depois vão me mandar aqui. Vamos te mandar os recebidos. Os recebidos. Mas que bom, quero te agradecer aí a aceitação do convite. A gente já tem uma estrada de amizade ao longo de alguns tempos, que começou em Bagé com um assalto a ônibus, né? Mas tu vê isso, sei lá quanto tempo é, eu já estou há 9 anos em Porto Alegre, tu foi um dos impulsionadores da minha vinda para cá, eu eternamente grato a isso, e a gente construiu uma amizade muito boa e forte ao longo desse tempo aí. Então é muito gratificante e motivo de felicidade poder estar trocando contigo aqui, tomando esse vinho para a gente conversar um pouco sobre o jeito de família, que tanto nos é caro, né? Vamos só contextualizar que a gente não assaltou o ônibus, né? Exatamente. Eu fui dar uma palestra na tua faculdade, isso devia ser 2008, 2009, e na volta o ônibus foi assaltado, teve troca de tiros, foi uma das viagens com emoção. Mas ali deve ter sido no máximo 2009, mas eu chuto 2008, eu acho. Pode ser. Enfim, ali começou a nossa amizade aí, que está durando bastante tempo e vai durar por muito mais, sem dúvida. E vamos falar um pouco sobre partilha em vida, sobre questões sucessórias, até num outro encontro que eu tive com o Truzi,
Marcelo Truz, a gente conversou um pouco sobre sucessões, mas a questão da partilha em vida é bem interessante, faz com que a gente comece a pensar em algumas coisas que, obviamente, o momento em que a gente vive também faz com que essa reflexão ela venha à tona. E esse é um instituto também que tem um artigo no Código Civil que fala sobre ele, e é um instituto que, obviamente, agora a gente falando também em planejamento sucessório e tantas outras formas de tentar acomodar a sucessão, né? Ele é de grande valia, ele é muito importante. E eu até, dando o início da nossa conversa, impulsionando o debate, assim, acredito que poderia a gente começar a falar sobre o 426, por exemplo, do Pacta Corvina, que até eu inventei moda, eu tive que pesquisar, fui atrás, fiz o convite. E aí, pesquisando sobre o tema, sobre os pactos sucessórios, que até o professor Rolf tá falando bastante sobre o assunto, enfim, e muito se movimenta naquela ideia de tentar fazer uma releitura do artigo 426, por toda a tradição que tem por detrás dele, pela influência do direito romano, enfim. E eu encontrei, eu desconhecia esse artigo, um artigo do professor Guilherme Braga da Cruz, que ele é da Universidade de Coimbra, e ele fez uma palestra de abertura, enfim, de um congresso, salvo engano, na Universidade de São Paulo, na época do Guaraná com rolha, faz tempo isso. E ele separou ali as ideias dos pactos sucessórios. Ó, Fernando Zanuso, agora do direito também, né? Agora novo contratado da FMT. Que maravilha. E ele separou os pactos sucessórios ali em 3, diz ele. E eu vou colar aqui. Ele falou que em Portugal, na história deles, os pactos sucessórios são pactos aquisitivos, a ideia daquilo que a gente faz em testamento, instituir herdeiro, legatário, não é nada mais do que um verdadeiro pacto sucessório. O pacto renunciativo, que tem a ver muito com o que o Rolf traz, de renúncia à herança de forma antecipada, em que em alguns casos a gente pode esbarrar no 1808, por conta da renúncia a termo, e nos casos de sucessão de terceiro, quando pessoas engendram negócios a respeito da herança de uma pessoa que ainda está viva. O que tu pensa a respeito disso, Conrado? Vamos trocar um pouco sobre esse assunto. Olha, Dani, primeira situação, né, e tu foi bem feliz em falar na questão do planejamento sucessório, porque hoje em dia a gente tem alguns temas da moda, né, e fala em planejamento sucessório, as pessoas imaginam que o planejamento sucessório é fazer holding, né, e vejo, inclusive, muitos colegas, e que a gente vê pelas postagens, assim, né, fazendo curso, às vezes uns cursos de um dia, e acreditando que um curso de um dia tu vai aprender a fazer holding. Isso isso aí beira estelionato para mim, né? Porque assim, ninguém que tenha conhecimentos profundos em pelo menos 3 áreas do conhecimento vai conseguir em um dia aprender a fazer holding, não vai. Por quê? Porque a holding vai depender de conhecimento de família e sucessões, sim, mas ela vai depender muito mais de conhecimento de societário tributário e de direito contábil, ou seja, da questão da contabilidade, né? Ou seja, lá no escritório, eu e a Denise, quando a gente vai fazer uma holding, a gente vai chamar uma equipe de societário tributário e um bom escritório de contabilidade para nos ajudar, porque a responsabilidade é muito grande. E gigantesca. Outra questão, a gente não começa na implementação, começa no estudo para verificar a viabilidade, para ver se vai dar certo, para ver se realmente vale a pena. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, né, Dani, do que a gente vê hoje, as pessoas vendendo uma ideia de que holding, primeiro, qualquer pessoa poderia fazer, qualquer um faz, as coisas não são assim. É um estudo bem complexo, requer uma responsabilidade muito grande dos profissionais, e que o planejamento sucessório é algo muito mais simples do que isso. Né? Até porque se tu fala em planejamento sucessório, holding, a pessoa vai dizer, então eu não faço porque eu não tenho dinheiro para formar uma holding. Né? Mas não, a doação vai ser planejamento sucessório, o testamento de uma questão muito simples vai ser planejamento sucessório. Então, a gente primeiro tem que tirar um pouco esse estigma, assim, planejamento sucessório, e até para pensar que só quem é alguém de classe média alta que vai ter condições de fazer planejamento sucessório. Até porque, né, Dani, as pessoas de que eu já trabalhei, que têm mais dinheiro, são aquelas que dizem que têm menos dinheiro. Né? Então, assim, aqueles meus clientes que realmente têm dinheiro mesmo,
tu olha para o carro, tu olha para o modo de vestir, tu quase puxa 50 pila do bolso e dá para ele. Né? Então, assim, aquela pessoa que tem dinheiro mesmo, né? Então, assim, e daí essa pessoa vai dizer, não, não faço porque eu não tenho dinheiro. Quando vê, a pessoa tem um patrimônio de 100 milhões, de 200 milhões, né? Então, a gente primeiro tem que partir dessa premissa. Segundo, eu vejo, e sem criticar pessoas em específico, que às vezes a gente quer resolver a vida das pessoas, muitas vezes atravessando algumas questões. Né? E eu vejo que, eu entendo, a gente tem uma legislação antiga, a gente tem uma legislação que, tudo bem que a vigência começou em 11 de janeiro de 2003, mas a gente sabe que o projeto é da década de 70, ou seja, quem escreveu o Código Civil nasceu na década de 30. E assim, não queira comparar alguém que nasceu na década de 30 e de 40 com alguém da geração de 2020. Né? Não tem como. Então, assim, é claro que a gente tem uma legislação velha. Mas também eu não posso me pegar uma espada e dizer, não, vamos resolver tudo isso porque a lei não permite. Bom, eu simplesmente, não é ser medroso, mas a gente tem que ter responsabilidade nas orientações que a gente dá. Sem e dúvida. Que uma questão é tese acadêmica, outra questão é vida real. Né? Até porque a gente sabe que aquele julgador que vai analisar a questão, e principalmente em segundo grau, até onde a gente vai poder discutir prova, é também alguém que nasceu, no mínimo, ali nos anos 50, 60. Ou seja, não é alguém da nova geração. Então, eu tenho muito cuidado. E é por isso que uma coisa é vida acadêmica, outra coisa é a questão profissional. Claro, não quer dizer que eu seja incoerente. Tem algumas situações, simplesmente, né, a questão... Eu não advogo em guarda no lateral. Se eu vejo que o cliente é alienador, eu renuncio, né, enfim. Mas agora, a gente tem que tomar muito cuidado nessas situações de criar uma falsa expectativa. E, desculpa me prolongar, mas daí é o que eu vejo que acontece um pouco nessas novas teses que dizem respeito à possibilidade de renúncia à herança, né? Pelo fato de que as pessoas estão se baseando um pouco nessa ideia de ter diferentes formas, né? E até o próprio professor Rolf diz, não, a pessoa, o cônjuge, ele não está renunciando à herança, ele está renunciando ao direito de concorrência à herança. Bom, mas isso não é renunciar à herança? Né? Então, assim, não que eu concorde com a legítima, eu sou totalmente contrário à legítima. Eu vejo que a gente deveria ter um sistema de liberdade testamentária. Inclusive, o próprio projeto de lei do IBDFAN, ele prevê uma releitura disso, né? O 3799 do ano passado, que prevê ali uma nova redação ao artigo 1850, que hoje o 1850 diz que podem ser os colaterais afastados por testamento. A nova redação seria, podem os colaterais, o cônjuge, o companheiro, ser afastado por testamento. Bom, no momento que nós tivermos uma situação prevista em legislação sobre isso, eu vejo que, pelo menos em relação ao cônjuge, eu não tenho como afastar o direito concorrencial. Pegando pela ordem, assim, falando do planejamento sucessório, eu concordo em todos os aspectos com que trouxesse, porque a holding é o tópico da moda. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem... Por mais que a gente veja que as famílias, de uma forma ou de outra, também são uma sociedade que tem questões econômicas, a exemplo do regime de bens, uma série de outras coisas, isso é muito mais uma questão fática e informal. E quando eu instituo naquela organização familiar uma holding, uma pessoa jurídica com personalidade própria para administração de patrimônio ou para participação em outras sociedades, eu mudo completamente o viés organizacional daquela família para algo muito mais pragmático e técnico. E talvez, em alguns casos, eles não estejam preparados para isso. A exemplo do produtor rural, em alguns casos, a exemplo daquelas pessoas que estão somente angariar um patrimônio ao longo da vida e recebem locativos desses valores. Mas eu coloco numa PJ e, como tu bem falou, eu preciso ter um acompanhamento contábil, coisa que eu não tinha antes. Eu chegava agora, no início do ano subsequente, mandava a documentação para o contador, feito lá, mas o imposto de renda. Mas todas essas questões ao longo da jornada mudam completamente de paradigma e isso gera uma preocupação. A forma como a gente atua também nesse tipo de situação eu gosto de falar, é um trabalho de alfaiataria, não existe modelo pronto e é um trabalho multidisciplinar que envolve outras áreas,
as quais eu não tenho nenhum tipo de domínio. Contabilidade, empresarial, tributário, negócio de família e sucessões, cada um no seu quadrado, não vou me atrever. E até porque, assim, não adianta dizer, não, mas por que tu não estuda isso? Porque é tão dinâmico quanto família e sucessões é o direito tributário. São as questões de contabilidade. Ou seja, a minha falecida avó, Daniela, dizia que olho grande é para criar ramela, né? Então, assim... Então, eu não tenho problema nenhum em dividir honorários, mas prestar um trabalho de qualidade para a pessoa. E eu vejo que, infelizmente, o que a gente tem muitas vezes no direito é as pessoas resolverem assumir questões que muitas vezes não têm habilidade técnica para fazer. E assim, não é feio não saber. Até porque aquele que diz que sabe tudo é o que menos sabe, né? Mas agora, o que é feio é eu não ter humildade de ir buscar alguém que saiba, né? E que pode ser um colega ou pode ser tu chegar com um sorriso lá no balcão do foro e dizer, olha só, qual é o entendimento do juiz sobre isso? Na verdade, tu quer saber o que fazer, porque tu não sabe o que fazer, né? Então, assim, mas eu vejo muitas vezes as pessoas resolvem ir empurrando os processos com a barriga. Às vezes eu vejo petições assim, ó, pede o prosseguimento do feito. Tá, então quer dizer que tu não sabe o que tu quer, né? Porque não esquece que o judiciário é inerte, que tu precisa que tu... Bom, o que tu quer agora que o juiz faça, né? Então, eu vejo que não saber não tem problema. Agora, o que tem problema é a pessoa realmente não buscar orientação, não verificar com alguém com mais experiência, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? E nenhum colega vai se abster de dar consultoria nesse sentido, né? É claro, só tem que considerar que a consultoria faz parte da advocacia, né? E Também, né? que assim, advogar não é só peticionar, né? E que prestar consultoria, tu te socorrer de um colega que sabe ou de uma outra área, não necessariamente da tua, isso faz parte do negócio, é um investimento que a gente tem que fazer também. Assim como pós-graduação, assim como outros cursos para fim de aprimoramento, né? Perfeito, perfeito. Então, passando adiante ali e tendo essa ideia de realmente a gente tem que ter essa preocupação quando se fala em planejamento sucessório, e agora focando na ideia do pacto sucessório, da partilha em vida, todos esses negócios que buscam evitar essas fronteiras legislativas que buscam gerar limites para determinada atuação, elas vedam aquela ideia de sucessão contratual, como o próprio Dimas fala no livro dele, enfim, para que a gente não agore aquela pessoa. Porque o destinatário da norma, ao meu sentir, são os descendentes, são aquelas pessoas que têm a possibilidade de ser beneficiado por conta do falecimento daquela pessoa. E se evita que eles façam negócios desse tipo, negócios que serão nulos. E essa é a regra, e assim a gente coloca todos esses tipos de negócios jurídicos sob esse viés de nulidade. E a partilha em vida ela vem como uma exceção à regra, porque ela envolve o próprio titular do patrimônio. E o artigo 2028 ele fala que ela pode ser feita a partilha por meio de ato inter vivos ou por disposição de última vontade, mas sempre respeitando a legítima. Aquela que a gente sabe precisa ser revisitada, a gente precisa discutir esse assunto, porque ele tranca muitas vezes, ela é por si só a delimitação dos limites, até onde eu posso ir. Então a partilha em vida ela deve obedecer esses critérios, esses limites. E tem que envolver todas as pessoas que estão na vocação hereditária, meus filhos, de modo que se eu não levo em consideração a todos eles, o meu negócio ele é nulo. Se vem um outro depois, ele é ineficaz. O Zeno fala disso. Isso também tem a ver com Pontes de Miranda na escala dos negócios jurídicos. Mas eu queria te ouvir um pouco a respeito da partilha em vida. O que tu entende do assunto? Vamos trocando essa ideia, tomando esse vinho aí. Tá. Na verdade é o 2018, né, Dani? 2018, perdão. 2018. Isso. Errei. Eu falei 2028, né? Isso. 2018. Na verdade era só para ver se o pessoal estava atento, né? Tu treinou isso. Né? Foi por gosto. Foi por gosto. A verdade é que, embora a gente tenha essa previsão, eu nunca vi ela acontecer na vida real, né? Porque as pessoas sequer desconhecem essa possibilidade.
E também porque, às vezes, o que as pessoas imaginam que é uma partilha em vida é a doação, né? Porque a doação, ela não é partilha em vida. A gente tem esse artigo 2018 que traz essa possibilidade, né, que por esse ato inter vivos ou por disposição de última vontade, a pessoa possa deliberar quanto à sua partilha, né? Mas o que é o comum a gente perceber? É ou a pessoa fazer um testamento, que vai ser com eficácia pós-mortem, que é, o testamento a gente pode deliberar os quinhões de cada um dos herdeiros quanto à parte disponível, não há dúvida, mas aqui a gente tem essa sobre a legítima, ou a gente tem a doação propriamente dita. Né? E por que a doação ela é um instrumento de planejamento sucessório? Ela é porque o artigo 544 ela prevê que doação de ascendente para descendente e também entre cônjuges ela é considerada como adiantamento de legítimo. E que lá nos autos do inventário, no mesmo prazo em que os herdeiros, depois de que são intimados, né, a pessoa faz a pedido de abertura do inventário, é nomeado inventariante, presta as primeiras declarações, os herdeiros são citados pelo correio. Eles vão ter 15 dias eles podem impugnar a nomeação do inventariante, podem retificar as primeiras declarações, podem se inconformar quanto à nomeação de alguém como herdeiro, e também nesse prazo vão ter que trazer à colação essas doações, né? O termo colação vem do latim que é colatio, que é apresentar, ou seja, as pessoas vão apresentar nos autos do inventário as doações que receberam em vida. E se não apresentarem, estarão sujeitas, né? E para que serve a colação? No artigo 2002 a gente tem a explicação, serve para equiparar as cotas hereditárias, porque, salvo por disposição testamentária, nenhum herdeiro pode receber mais herança do que o outro. Então, se esse herdeiro ele não apresentar, ele é considerado um sonegador. E daí ele vai estar sujeito a uma ação de sonegados, que está lá prevista no artigo 1992. Né? E que o 1993, inclusive, ele prevê que se esse sonegador ele for inventariante, ele perde o cargo de inventariante e ele perde o bem sonegado, né? O equivalente ao bem sonegado. Então, o que é mais comum é a gente ver essas outras formas, mas a situação da partilha em vida, a gente não, eu pelo menos nunca vi. O Rogério, que está nos assistindo, que é tabelião e registrador, ele já deve ter essa experiência, fala desse adiantamento da legítima por escritura, que é justamente isso, né? É esse ato que vai ser realizado por escritura pública, mas com eficácia pós-morte, ou seja, ele não está partilhando, a pessoa na partilha em vida, ela não está destinando o patrimônio neste momento. Ela vai determinar a situação pós-morte. Realmente o 2018 ele é um mecanismo, uma providência que talvez até nos livros, quando a gente busca as decisões, as emendas que são colacionadas pelos autores, não dizem especificamente sobre temas alusivos à partilha em vida. São por conta de alguma distribuição de patrimônio ainda em vida, enfim. Mas eu acredito que esse tema é um tema que me é muito caro, eu gosto bastante desse tema, principalmente por estar bem envolvido nos temas do planejamento sucessório como um todo, e que ele poderia ser muito mais usado em alguns casos. Em alguns tipos, em situações específicas, evidentemente. Mas a partilha em vida, até pegando o próprio nome da partilha, a partilha é quando eu tiro aquela universalidade, o conjunto de bens que é a herança, eu individualizo e direciono aos participantes do expediente sucessório. Dou para os herdeiros os seus quinhões. E o 2018 dá essa possibilidade de que eu faça isso em vida por meio de doação. E o Arnoldo Valdi, né, no livro clássico dele, lá de Direito das Sucessões, ele fala que eu não tenho que ver a partilha em vida pela sua aparência, eu tenho que ver ela pelo seu conteúdo. E o conteúdo é fazer a partilha que tem efeito declaratório, pela consequência de distribuir esses bens, os quinhões, mediante o pagamento com determinados bens, ela pode ser amigável, ela pode ser judicial, ela pode ser a partilha em vida. Tem 3 espécies. Dentro dessa partilha em vida, eu estou fazendo, como o próprio nome fala, em vida aquilo que seria direcionado aos meus herdeiros após o falecimento. E quando eu faço por doação, a doação é a forma, é o instrumento, é a aparência
é como eu faço a partilha em vida. E aí tu bem colocou que aquelas questões de colação, adiantamento de legítima, tudo isso está envolvido quando eu falo em doação em si, contrato. Agora, quando eu falo em partilha em vida, eu posso fazer esse movimento de transferência de patrimônio imediato para os meus descendentes, a título de exemplo, se eu tenho filhos, e eu repasso a propriedade. Só que eu não vou obedecer às regras da doação, como adiantamento de legítima, ou de trazer a colação, elas vão ser dispensadas. Por quê? Porque eu estou fazendo a partilha quando ainda em vida. A questão que eu tenho que obedecer, o foco de atenção é de que exista a equivalência quanto à legítima. Eu até posso favorecer um filho em detrimento de outro, mas a legítima ela tem que estar protegida. Evidentemente que eu não preciso fazer isso num contrato de doação, numa escritura, todos esses atos de doação, de transferência de patrimônio, eu posso fazer em vários outros contratos. E eu faço a interpretação disso à luz dos contratos coligados, por exemplo, que tem conexão entre si, para fins de que eu faça essa partilha em vida. Evidentemente também que um grande problema aqui, que é o mesmo problema que muitas vezes a gente enfrenta nos expedientes sucessórios, nos inventários, é a falta de liquidez para fazer frente ao imposto. Ao invés de fazer o pagamento do ITCMD, eu vou fazer o pagamento do ITBI, pela transferência de propriedade. Desculpa. Para uma alíquota diferente, o ITCMD, pela doação, que não é a base nossa no Rio Grande do Sul, aqui é de até 6%, mas 3 ou 4%, a depender da avaliação. Então, outra coisa que a gente não pode confundir, penso eu estou trazendo isso aqui para a gente debater, evidentemente, né, Conrado? A partilha como um negócio jurídico, ela também está submetida aos vícios de consentimento. Erro, dolo, coação. Não aquelas questões do 544, da colação, das consequências disso, mas de tentar, de repente, evitar a fraude, a legítima, enfim. E outra, tem gente que diz, que sustenta, e aí até isso para a gente poder trocar, não sei o que tu entende. Eu já vou falar e já vou dizer o que eu penso. Quando a gente fala em inventário, expediente sucessório, eu tenho meu patrimônio, eu levo tudo para inventariar, digo o que eu recebi, partilho, em tese vou partilhar tudo. Se, por exemplo, num futuro eu descubro algum outro patrimônio, enfim, eu faço sobrepartilha. Na ideia da partilha em vida, quando eu antecipo a distribuição do meu patrimônio, alguns sustentam que eu vou fazer a distribuição de todo o meu patrimônio, para efetivamente fazer uma partilha em vida. Outros dizem que eu posso fazer de forma parcial. Acredito, e é a minha opinião, acredito que o foco ou a intenção da partilha em vida é distribuir todo o patrimônio para fazer com que não exista a necessidade do ajuizamento do inventário no futuro. Planejamento sucessório para, olha, beleza, faço tudo isso aqui, adianto, acabou, organizo e depois não precisa fazer inventário. Se eu deixo algum rescaldo patrimonial, evidentemente que eu vou precisar, meus filhos, enfim, vão precisar fazer um inventário para poder distribuir todo o patrimônio que eu deixei. O que tu pensa a respeito? Tu acha que a partilha, caso venha a ser usada, precisa levar em conta todo o patrimônio ou pode fazer de forma parcial, a exemplo do que eu posso fazer no inventário, porque se tiver outro patrimônio eu faço sobrepartilha depois? Pois é que assim, a gente teria uma dificuldade prática de, se fosse parcial, primeiro que eu acho bem difícil, sinceramente, embora seja um instituto previsto em 2018, eu acho bem difícil que sob a legítima a gente consiga estabelecer isso de forma completa, tá? Porque o CPC ele estabelece alguns critérios a serem utilizados, que estão lá no artigo 648, que fala sobre máxima comodidade, prevenção de litígios futuros, enfim, né? Então, olha, por maior que seja a orientação realizada, e como a vida é muito dinâmica,
eu vejo que sempre vai ficar algum patrimônio que não foi compreendido por esse instrumento e vai gerar uma discussão, talvez, que vai ser muito maior do que simplesmente tu fazer a disposição da parte disponível ou tu usar a doação como um instrumento sucessório. Por isso que eu falei que eu nunca vi um instrumento da partilha em vida, da forma como ele está legislado no Código Civil. Né? Se em qualquer consulta no escritório eu vou sugerir como instrumento de planejamento sucessório em alguém nessas condições, que possa ou fazer um testamento em relação à sua parte disponível, ou vai fazer a doação para evitar justamente uma situação de uma dificuldade quando do falecimento dessa pessoa, quando da sua morte. Porque, assim, as pessoas geralmente têm preocupações específicas, né? Às vezes tem um filho com necessidades especiais. Bom, pode definir ali, quanto à parte disponível, que preferencialmente as aplicações financeiras vão recair para aquele herdeiro. Ou a gente já sabe que tem um filho que tem mais condições para os cuidados com o campo. Bom, vai passar ali a situação do campo para aquele filho, né? Então, assim, porque, se eu não me engano, é o 2014 que fala que o testador ele pode definir os quinhões de cada um deles, né? Então, 2014. assim, eu iria muito mais para trabalhar com a situação da parte disponível e usar a doação como um meio de controlar a legítima, do que realmente usar a partilha em vida, justamente pela dificuldade que a gente não vai conseguir compreender todo o patrimônio da pessoa, vai gerar um enrosco ainda maior. Né? Eu, pelo menos, vou por esse lado para evitar essa discussão, porque o que tu relata, Dani, dos exemplos e das jurisprudências que os manuais apresentam, é justamente porque a gente não vê isso acontecendo na prática. A gente vê doação ou testamento, ponto. Mas a gente não vê partilha em vida, né? Então, é justamente por isso que a gente tem essa dificuldade depois de conseguir encontrar precedentes sobre isso. E sabe, a demonstrar o quanto o tema ele é instigante, né? Justamente pela falta de exemplos práticos a respeito disso nos tribunais. Mas antes disso, começou a falar e me veio um insight aqui. Porque normalmente, agora voltando até ao tema da holding, normalmente um planejamento sucessório que envolve holding de início até o fim, ele busca fazer com que o patrimônio seja introjetado na pessoa jurídica, que o titular do patrimônio, que integralizou o seu capital por meio desses imóveis, ele depois passe para os filhos as cotas sociais ou as ações, dependendo do tipo societário, e ele não tenha nada, ele tenha só a reserva do usufruto. Uma das preocupações é que eu não posso fazer, essa sim, a doação universal, do 548, salvo engano, sem que eu tenha a reserva do mínimo para o meu sustento. Né? Enfim, então o planejamento sucessório, para se encerrar, ele tira qualquer tipo de patrimônio de titularidade daquela pessoa que buscou, do patriarca, vamos dizer assim. Em verdade, isso é uma partilha em vida, porque todas as ações que dizem respeito ao meu patrimônio que está dentro da holding, eu transfiro essas ações para os meus filhos. Logo, eu esvazio aquilo que tem no meu nome, eu fiz uma partilha em vida. Não com esse nome, não dei esse nome, mas eu fiz doação, ou eu fiz a venda de cotas, claro, às vezes a venda de cotas será até para maquiar uma doação, mas normalmente se faz por doação. Eu fiz uma partilha em vida. Então, se a gente puder olhar com olhos mais atentos, de repente a gente tenha uma aplicabilidade prática disso um pouco mais larga do que a gente imagina, penso eu. O problema que também, dessa falta, muitas vezes, de uma orientação especializada, é que as pessoas acabam não dando uma finalidade específica para aquela holding, depois vai ter problema tributário, porque daí não foi justamente para qualquer outra coisa, menos para uma atividade empresarial. Ou seja, então Exato. é o cuidado que a gente precisa ter, né? Sem dúvida. E só retomando um assunto que a gente conversou no início também, né? A situação dessas
de que hoje se discute, né, de se pode afastar ou não o impacto antinupcial, o direito de herança, que eu falei que, pelo menos eu entendo que é impacto antinupcial não, mas a gente tem que pensar o seguinte, a declaração da inconstitucionalidade do artigo 1790, em 10 de maio de 2017, lá pela repercussão geral 809, lá e pelo 498, não equiparou a situação do companheiro ao status de herdeiro necessário, né? Porque disse que, tudo bem, é inconstitucional 1790, beleza, mas quer dizer que toda vez que no 1829, que fala da ordem de vocação hereditária, eu coloco ali a palavra cônjuge, só que não colocou lá no 1845 o companheiro como herdeiro necessário. É claro que a grande maioria da doutrina está dizendo que sim, né, que é um absurdo, né? O Braulio, nosso presidente do BDFAN, uma vez eu estava num churrasco com ele e a gente começou a falar alto que as pessoas estavam achando que a gente estava brigando, porque foi logo depois do julgado assim, Braulio, tu tá louco, não é herdeiro necessário. E daí tava o Dimas junto, daí tava os dois com uma opinião e eu contra. Né? O ano passado eu participando de um evento no Tribunal de Minas, um desembargador disse assim, não, porque quem acha que companheiro não é herdeiro necessário é porque é preconceituoso. Eu pensei assim, eu preconceituoso, né? Logo eu tava tu, na hein? mesa, né? Daí eu disse, porque na verdade, né, eu sou minoritário em achar que o companheiro não é herdeiro necessário, o professor Pianovski também não acha, enfim. Mas por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O fundamento principal que eu uso para o companheiro não ser herdeiro necessário é a autonomia privada, ou seja, eu poder escolher o meu modelo afetivo, ou seja, eu poder escolher se eu quero fazer uma relação e eu quero que a minha parceira afetiva seja o meu herdeiro necessário, eu me caso. Se eu não quero, eu vou ter ela como minha herdeira facultativa. Daí muita gente diz, mas daí tu vai estar desprotegendo porque é pouca gente que busca orientação. Primeira situação, aquela pessoa que com menores condições financeiras, ela vai estar protegida estando em união estável, porque vai ser uma sucessão ab intestato, vai participar em igualdade de condições com o cônjuge, ou seja, o público, por exemplo, assistindo da Defensoria Pública, ele está protegido. A questão é uma questão de a gente poder preservar para aquela pessoa que busca orientação, que quer fazer um planejamento sucessório, de poder dizer assim, ó, olha, ela é a mulher da minha vida, mas eu não quero que ela seja minha herdeira necessária. Ou seja, eu vou viver união estável, eu posso afastá-la por testamento. E aí não é contra a lei, porque a lei não está dizendo que é herdeiro necessário, né? Então, é uma situação de tu respeitar a autonomia privada dos sujeitos, é uma situação de tu conseguir ter um pouco de controle, porque vamos pensar o seguinte, né, Dani? Parece papo de louco hoje tu pegar alguém, chegar no teu escritório e dizer o seguinte, olha só, eu quero me casar, não, eu tô com alguém, e eu não quero correr o risco de comunicar patrimônio com ela. Daqui a Então pouco vai lá. desculpa te interromper, mas, Conrado, eu estou namorando de forma qualificada uma pessoa. Eu tenho pavor desse termo, Daniel. Eu tenho pavor. Quando alguém me pergunta sobre namoro qualificado, chega a me tremer do lado, assim, porque assim, para mim a maior piada que inventaram no direito de família nos últimos anos foi o tal do namoro qualificado, né? Porque assim, para mim namoro qualificado, ele já é união estável há muito tempo, né? Porque assim, quer dizer então que se uns são qualificados, os outros são desqualificados, é isso, né? Só pode ser, né? Então você chega a me dar uma coisa por dentro, né? Dá um piripaque do Chaves quando alguém fala, e o namoro qualificado, assim, me dá um piripaque. Mas aí a pessoa chega lá, né? Que nem tu falou, tô num namoro qualificado, não quero comunicar patrimônio, qual é a solução? Faz um contrato de união estável, separação convencional, ou te casa por separação convencional. E se morrer? Se morrer, herdeiro. Então assim, cara, daí o que acontece? O cliente ele não acredita em ti. Ele vai acreditar naquele advogado que disse para ele que tá errado. Não, fica tranquilo, que não comunicou, né? O bem, galera, chá comigo, né? Chá comigo, porque você não comunica, né? Então, na verdade, né, gente? A verdade
é respeitar a autonomia privada. Eu não tenho uma visão preconceituosa com a união estável. Eu só vejo que eu tenho que tratar a entidade familiar, que é um ato fato jurídico da união estável, de uma maneira diferente do casamento, que é o ato mais formal e solene do direito civil, né? Então, é respeitar as escolhas, porque até a pessoa mais simples, ela sabe. Vem cá, vocês eram casados? Não, de papel passado, não. Ou seja, as pessoas sabem que tem diferença, né? Tem diferença. Não é o tema, né? Mas só para... Eu não me agrada nem um pouco considerar a união estável como ato fato jurídico. É mesmo? Eu acho inseguro isso de tal maneira que não prestigia a autonomia privada. Eu acho que vai de encontro a ela. Porque, enfim, já que a gente falou, vamos lá, Zá. É o vinho, vamos lá. Porque a partir do momento que como diz o próprio Paulo Lobo, ele, olha, é um ato avolitivo. Um ato fato, né? E aí, se eu tenho os elementos objetivos, eu vou presumir o objetivo de constituir família. De modo que, independentemente da vontade, se quiser ou não materializar, eu posso caracterizar os requisitos da união estável e ter ali uma família. A união estável é tão louca porque eu posso ter uma escritura pública e não ter o preenchimento dos requisitos no mundo fático e não ter uma união estável. E aí eu faço um contrato de namoro e aí, não, mas agora os requisitos eles estão presentes e por mais que tu tenha feito o contrato de namoro, tu tem uma união estável. É uma loucura a união estável. Não, e na verdade, assim, até uma colega que perguntou, a Márcia, perguntou se o contrato de namoro é válido. Eu vejo um monte de gente criticando o contrato de namoro. Tá? Então, assim, tem gente que diz assim, não, se eles estão fazendo um contrato de namoro é porque eles já não têm um namoro. Gente, eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm em respeitar a autonomia privada, porque quem busca um contrato de namoro, o que quer? Quer se proteger patrimonialmente. Eu me lembro uma vez que eu fiz um contrato de namoro que era o seguinte, o vivente, ele era engenheiro, namorava uma advogada há 5 anos. E o parceiro tinha tanto medo de união estável que ele ouviu dizer que usavam foto de evento em processo de família. Quando ele estava num evento e viu uma câmera fotográfica, ele se atirava embaixo da mesa, entendeu? Tamanho era o medo do parceiro. E assim, o que ele disse? Olha, eu já perdi muito dinheiro num divórcio, eu não quero correr o risco disso. E a gente fez um contrato de namoro para eles. Mas agora, hoje a gente consegue fazer, inclusive, por escritura pública. E para mim, o que resolve a questão do contrato de namoro, é o que eu trago, inclusive, no meu livro, no Direito de Família Contemporâneo, é o artigo 462 do Código Civil, que é a figura do pré-contrato. Ou seja, eu posso usar o contrato de namoro como um contrato preliminar, onde eles estão dizendo que hoje eles têm um namoro. Mas quando eles tiverem uma relação com intenção de constituir família, vai ser norteado pelo 687, ou seja, vai ser pelo regime de separação convencional. Então, por isso, a gente usa o contrato de namoro como uma forma de controle justamente desses efeitos enquanto ato-fato jurídico, de que, como já começa a comunicar patrimônio, então eu consigo controlar a questão patrimonial. Né? Porque, assim, as questões existenciais a gente não tem como controlar, então vai ser reconhecido como união estável, mas pelo menos a questão patrimonial eu consigo controlar. E outra, né? O 425 fala que tu pode fazer contratos atípicos. O contrato de namoro é um contrato atípico, com base na autonomia privada e o regulamento de questões subjetivas existenciais. A única questão, até refletindo, é contrato preliminar, eu acho interessante essa tese que tu traz, já tem o teu livro aqui, evidentemente, devidamente autografado. O contrato preliminar, normalmente, tu assume uma obrigação de fazer futura, né? De fazer o contrato, mas se eu não quiser fazer a escritura depois, bom, não tem problema algum, mas é que normalmente é uma obrigação, um pacto de contraendo, no futuro tu vai fazer alguma coisa. É porque como o 1785 fala que salvo o contrato escrito a união estável vai ser pela comunhão parcial, eles já têm um contrato preliminar dizendo que é norteado pela separação convencional. Não, perfeito. Mas é que não necessariamente vai virar uma união estável, né? Pode ser que rompam nesse meio do caminho. Mas, enfim, é interessante. Tem gente que diz assim, mas por que não faz direto uma união estável? Porque não é. Porque não é uma união estável. Porque se fizer, se morrer, tem invocação hereditária no regime separado. Exatamente, namorado não vai ter direito à herança, não vai ter direito previdenciário, então, na verdade,
é respeitar a autonomia privada. São pessoas maiores e capazes, que podem ir até um tabelionato e fazer um contrato de uma escritura de união estável. Eles podem ir no registro civil e se casar. Por que eles não podem assinar um papel dizendo que eles têm um namoro, né? Então, assim, a gente tem que acabar com essa lógica de presumir como se todo mundo fosse... no Brasil, a coisa tá tão virada que tu sempre presume uma fé. Ah, não, isso aí é pra... Mas, meu Deus! Então quer dizer que eu vou pagar pelos maus, eu tô querendo planejar minha família, eu tô querendo não comunicar patrimônio, então quer dizer que eu tenho que comunicar patrimônio? Porque uma coisa é, né, Dani, cada um sabe o que faz. Se as pessoas querem comunicar patrimônio, sejam felizes. Mas o problema é eu ter esses efeitos tão grandes, porque tu citou a situação de Portugal. Portugal tem a união de fato, mas não tem os mesmos Sim. direitos do casamento. E lá, o professor Zeno, ele sempre usa o exemplo que os professores portugueses eles têm a opinião na nossa união estável é o seguinte, eles ficam tão abismados com o que o Brasil fez com a união de fato, que eles dizem que aqui no Brasil tu dorme com quem tu ama e acorda com o Estado. Né? Então tu imagina tu acordar com o Bolsonaro na tua cama, né? Eu tô dispensando. Então, assim, eu tô dispensando. Né? Mas, por isso, né, a gente tem que repensar isso. A questão da união estável, da forma como tem sido aplicado, eu tenho um pouco de resistência. Papel de louco assunto de louco vai e vem, vai e vem. Por mais lives com vinhos, Rodrigo Paixão, um abraço para ele, Guilherme Puchalski também. Gente boa. Aqui. Gente boa. Mas aqui, ó, voltando ao assunto, só porque nesse meio tempo as ideias vão fervilhando aqui. Assim como a união estável é louca, o contrato de namoro também, essas questões muito instáveis do ponto de vista de segurança, né, de saber se tá ou não tá, se isso vai para o tribunal, se vai, como é que vão decidir, assim, assado a minha vida íntima, se eu não sei como é que é, eu saber com base em prova ou fotos de eventos, como é que vai começar a não ter mais fotos, não vou mais postar nada no meu Instagram, tão pouco stories, só fazer lives com o Conrado tomando um bom vinho. Mas enfim, a questão é, quando eu faço partilha em vida, vamos voltar no assunto, por doação, eu tinha dito lá naquele meu raciocínio que, pelo que eu estudei, pelo que eu nunca vi na prática de uma forma muito mais concreta, de que não obedece às regras da doação, do adiantamento, da necessidade de colação, aquelas questões que a gente está muito mais adaptado, muito mais íntimo. Mas tem uma discussão e uma dúvida, e eu não sei a resposta, sobre a aplicabilidade ou não de como se dá aparência por meio de doação, se caberia a possibilidade de revogar a doação que foi feita por conta de ingratidão. Porque se eu fiz partilha, obviamente a doação não pode ser com encargo, não pode ser sob condição. Eu faço a doação e transfiro o patrimônio, porque eu estou fazendo partilha em vida. Agora, se aquele herdeiro atenta contra a minha vida, me agride, me injuria, eu posso fazer, de repente, declarar o desfazimento daquele negócio por conta da ingratidão e ver que o prazo é de 1 ano decadencial. É muito exíguo o prazo para que isso aconteça, pensando numa perspectiva de que eu estou planejando a minha sucessão e estou partilhando o patrimônio agora. Eu não sei se cabe ou não cabe. É uma dúvida que na jurisprudência também existe. Na doutrina, perdão. Olha, na verdade, se a gente for pensar que, embora seja um negócio jurídico que é inter vivos, ele vai ter eficácia pós-mortem, e que a gente tem regras próprias de exclusão da herança por indignidade, e que esses casos nós teríamos aí uma situação de causas de indignidade lá do artigo 1814, eu vejo que seria possível a aplicação da indignidade, né? Então, porque... Exato. Pode ser. Tu conseguiria aplicar ali o 1814, né? Claro que daí a legitimidade seria dos demais coherdeiros, ou nos termos do artigo 1815, ali, se for causa do 1814, inciso 1º, do homicídio ou a tentativa dele, nós teríamos a legitimidade do próprio Ministério Público, né, que foi inserido em 2017. Sim. Isso. Então eu vejo que seria possível, sim. E até uma questão importante para a gente pensar e deixar como pergunta, porque eu não tenho uma resposta também, é que não em se tratando da indignidade, mas a deserdação, a deserdação que ela tem que ser feita por testamento, né? Tá lá no 961, tem que ter uma cláusula testamentária deserdatória, que
todas as causas da indignidade são de deserdação, mas um 962 e um 963, ele traz novas possibilidades de deserdação. A Patrícia Oteral, que está participando, foi minha professora de Família e Sucessões, está aqui participando, né, aí, grande professora de Família e Sucessões. E uma das situações que a gente tem ali é o abandono, né? O abandono, mas o abandono material como uma causa de deserdação. Claro que como é uma situação de exclusão, a gente não pode aplicar por analogia. Teria que aplicar exatamente o que está ali. Mas será que a gente, fazendo uma interpretação teleológica, o abandono afetivo não seria causa de deserdação? Né? Então, também pensando nessas formas de planejamento, também de exclusão. Olha, eu não quero. Eu tive um pai que não foi presente na minha vida. Será que eu não quero, na falta de descendentes, eu não quero correr o risco de que ele participe? Ou até mesmo, né, considerando que hoje a gente tem o prolongamento da longevidade e que tu tem pessoas ali que a gente sabe que o que muitas vezes teve gente que diz que a legítima protege, eu vejo que a legítima ela desprotege, né? Porque a legítima ela dá a segurança desses filhos de que eles vão receber algum patrimônio. E aquele senhor, aquela senhora que está abandonada, que tem o cuidado muitas vezes dos seus pares, dos seus vizinhos ou dos seus colegas de clínica. E será que não seria mais justo esse senhor poder deserdar o filho pelo abandono afetivo? Né? Então fica aí a reflexão, né? Já que a gente está no papo de louco, né? Então que seguimos assim. Então agora mais louco ainda. Essa é legal. Olha o que eu estava pensando, né? tomando vinho, evidentemente, e pensando na conversa, o que eu vou falar com o Conrado? Né? Mas olha, olhando 2018, do Código Civil, ele fala que é ato inter vivos. Ele não diz que é doação. Então, ato inter vivos é qualquer tipo de negócio jurídico. Pensando o seguinte, num contexto familiar harmonioso, por mais que a gente não possa prever o futuro, né? Morreu o pai, a mãe, enfim, pode ser que tenha problema, mas eu não poderia, de repente, por ato inter vivos, com a comunhão de esforços de todos, para fins de colaboração e acomodação do patrimônio para após a morte, fazer negócios jurídicos, ou seja, uma partilha em vida sui generis, diferente, não por doação, tampouco por testamento, ou posso até juntar com o testamento, por meio de contrato de comodato, por exemplo. Que eu faço o comodato, o empréstimo de um determinado imóvel para um filho, de um outro para outro, do área rural fica com esse, todos eles anuem com exercício da autonomia privada, se vinculam porque faz regra entre eles, porque isso depois, obviamente, vai se fazer um inventário, e aquele acordo que foi feito por eles pode motivar e fundamentar aquele pedido de quinhão, aquele que está no CPC no 647, salvo engano, que os herdeiros fazem, eu anotei, 647, que fazem os pedidos de quinhão, com base naquilo que foi acomodado em vida, com todos da unidade familiar, com concordância de todo mundo, e aí o juiz ele pode autorizar antecipadamente o uso, o gozo daquilo, desde que eu arque com os tributos, né, os ônus e bônus daquele patrimônio, e que ele, ao fim e ao cabo, fique integrante do meu pagamento de quinhão. É uma ideia de se pensar também, tentando acomodar e amainar eventuais litígios no futuro. É um pensamento louco. Estou trazendo isso para o debate. Não. Sei que falta pouco tempo, mas eu achei bem interessante esse assunto. Mas até porque, Dani, a questão dos negócios jurídicos, que eu sou muito, muito favorável, eles poderiam resolver muitas questões até nos inventários, tá? Por exemplo, aqueles bens de afeição, né? Aquelas situações assim de os bordados da vovó, as louças, que não vai ter avaliação que resolva essa questão. Né? Por que não fazer um negócio jurídico processual entre os coherdeiros para definir um sorteio entre eles dessas coisas, né? Então, assim, boa. Né, essa é uma das situações que fica o convite. Deixar o convite também, Dani, já que a gente está chegando ao final, que eu e o professor Cristiano Chaves, né, que é promotor lá na Bahia, a gente está lançando essa semana e amanhã encerra as inscrições de uma mentoria de prática em família e sucessões, que ela é totalmente online. Que daí vai ter aulas ao vivo, vai ter um espaço para tirar dúvida,
né? Porque às vezes o pessoal advoga sozinho e fica meio perdido de como fazer as situações. Eu vi que a Manuela, que foi tua colega no pós, ela está Ah, aqui Manu, assistindo e a Manu vai fazer, já se inscreveu. Então, deixar o convite aí para quem quiser participar, uma mentoria totalmente online. As informações estão lá no meu perfil, ou tem um perfil no Insta que é DIR em Prática, porque o projeto chama Direito em Prática, então é dirimpratica.com e o perfil é DIR em Prática, @DIR em Prática. Então, perfeito, perfeito. Aqui vários comentários vão aparecendo e eu não consigo acompanhar. Quem tiver dúvida, quiser mandar recado, enfim, pode mandar. Eu vou falar pelo Conrado, manda no direct para ele, manda no direct para mim, e a gente vai conversando aí, vai. Porque a ideia é compartilhamento. A gente vive numa era completamente diferente e se a gente quer mudar, a gente quer fazer algo melhor, a gente precisa ter esse compartilhamento e a troca de ideias. Conrado, muitíssimo obrigado pelo aceite do convite. Sempre muito bom conversar contigo. Ainda mais tomando um bom vinho, fazendo com que essas questões fiquem mais tranquilas de serem debatidas. Valeu mesmo. Muito obrigado, cara. Dani, muito obrigado pela oportunidade, sabe que eu tenho um carinho enorme por ti, né? E a gente fica muito feliz, né, de saber que lá, quando a gente começou essa amizade lá há 12 anos atrás, mais ou menos isso, hoje vê o advogado, o professor e doutrinador que tu é, né? Teus livros também são referência aí. Então, fico bem feliz de ver isso e que seja a primeira de muitas. Será. Um grande abraço, beijo para todo mundo que participou e até uma Tchau, próxima. tchau, até mais. Tchau, tchau. Valeu.